Aqueles que se sentem o último biscoito do pacote. Você se sente o último biscoito do pacote, quebrado ainda por cima, né? Aquele que você faz assim, só cai. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Queremos buscar a Deus, queremos ser escolhidos por Deus para alguma coisa e nos sentimos incapazes, nos sentimos indignos. Assim, isso aí não é para mim. Isso é para outra pessoa, talvez para algum grande herói da Bíblia. Eu queria que você, se você se sente assim, se você quer buscar a Deus, mas se sente pequeno, você se sente menor, preste atenção nessa mensagem, preste atenção nesse texto que nós vamos ler, em 1 Samuel. Eu quero ler no capítulo 16 e eu vou ler dos versículos 1 a 13. 1 Samuel, dos versículos 1 a 13. Amém? Todos encontraram? Capítulo 16, versículos de 1 a 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Ou enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu-lhe: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, chamando Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses. Perguntou a Samuel: acabaram-se os teus filhos? Respondeu: ainda falta o mais moço. Em alguma tradução diz assim: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, o Senhor a Jessé, disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é esse é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que o Senhor abençoe essa palavra ao nosso coração, que o Espírito de Deus possa encontrar espaço em nós para falar profundamente isso que o Senhor tem para nós nessa manhã. O versículo 7 diz algo tremendo. O homem vê o exterior. Em algumas traduções, assim, o homem vê a aparência. Mas o Senhor vê o coração. E ele disse: onde está o menor? Ainda falta o menor. E nós não nos assentaremos à mesa sem que o menor esteja presente. O que foi que Deus viu no coração do menor? Davi. O que foi que ele viu?
como nós já conhecemos a história toda, quem foi o rei Davi, nós temos a tendência a achar, e alguns dão até explicações teológicas para isso, Deus escolheu Davi, porque como Deus vê da eternidade, Ele sabia que Davi seria um grande herói, seria um grande rei, seria não sei o quê. E nós ficamos com a ideia de que Deus faz as suas escolhas porque Ele vê o que a pessoa vai fazer de grandioso depois, quando a palavra de Deus nos diz o contrário. É porque Deus escolheu que as pessoas fazem grandes coisas, e não o contrário. E não o contrário. Deus vê pequenas coisas que nós não vemos, que para nós muitas vezes são importantes. Se você tivesse que escolher um herói, eu ia escolher um cara igual o Schwarzenegger, né? Um cara musculoso, bombado, corajoso, é o que luta melhor, é o que vai no MMA e bate em todo mundo, ele faz não sei o quê, ele é isso. Nós colocamos características humanas, mas Deus não vê assim. Ele vê pequenas coisas, Ele vê o nosso coração. Nós estamos acostumados a dar aquilo que nós consideramos que está sobrando. Jesus, uma vez, quando estava no templo, ele disse: olha, está vendo aquelas pessoas que estão ofertando? Eles estão ofertando o que sobra, o que está sobrando. Eles não estão ofertando o que falta. Deus olha de uma maneira diferente, Ele olha o nosso coração e Ele faz escolhas baseadas nessas pequenas coisas, que muitas vezes estão escondidas aos nossos olhos, porque são coisas que para os nossos olhos são pequenas. Ainda falta o menor. Essa tem que ser a palavra de hoje. Ainda falta o menor. Um monte de gente foi apresentado, mas ainda faltava o menor. Por quê? O menor era humilde de coração. Você imagina que onde ele estava? Cuidando de ovelha. Enquanto todos estavam numa celebração, ele estava cuidando de ovelha. E cuidar de ovelha não é muito simples, principalmente naquela época. Ele dormia com as ovelhas. Ele não apenas as conduzia para o pasto, mas conduzia por lugares perigosos. Haviam predadores a qual ele deveria defender as ovelhas. Era uma tarefa simples, uma tarefa talvez para servos, para escravos, e o irmão menor estava lá fazendo isso, ele estava servindo, ele era humilde de coração. Como é que a gente sabe disso? Posteriormente, mais adiante, nos capítulos seguintes, os irmãos foram numa batalha contra os filisteus, e ele foi depois levar comida para os irmãos, ele foi fazer o papel de servo, o papel de escravo, ele foi servir comida para os irmãos. Mais tarde, mas isso é porque ele não era ninguém. Quando Davi se tornou rei, ele um dia cometeu um pecado grave, e o profeta Natã foi até ele, pôs o dedo na cara dele e disse: tu és o homem. Todo mundo conhece essa história. Ele era rei, ele podia mandar matar o profeta. Disse: quem é você? Some daqui, eu sou o rei, eu faço o que eu quiser. Sabe qual foi a resposta de Davi? Pequei. Ele só disse uma palavra: pequei. Imediatamente ele se arrependeu. Só um coração humilde faz isso. Reconhece suas falhas, reconhece sua incapacidade, reconhece sua própria pequenez. Davi tinha um coração humilde. Sim, o menor tinha um coração humilde. Um coração que não apenas reconhece que é incapaz e que de si mesmo sozinho, ele não é nada. Ele não consegue nada. Ele reconhece a dependência total de Deus. O menor, além de humilde, ele era trabalhador. Ele estava trabalhando. Enquanto seus irmãos estavam comemorando, ele estava trabalhando. E aí, quando você pensa o seguinte: mas foi o pai que mandou, então ele era obediente, ele foi. Tem muita gente, manda outro, agora eu vou para a festa. Vai ter uma celebração aqui, tem um boi aqui, vamos fazer Aliás, era exatamente isso, um churrasco, né? Ele sacrificou o boi, disse: não, eu vou trabalhar. E nessa hora você fica pensando assim: poxa vida, por que Deus escolheu aquele que estava lá? Isso é exatamente o que toda a Bíblia fala. Quando Moisés foi chamado, onde ele estava? Apacentando o rebanho.
Quando Gideão foi chamado, onde que ele estava? Eu preguei sobre isso há 2 semanas atrás. Onde estava Gideão quando ele foi chamado? Malhando trigo no lagar. Quando Jesus escolheu os apóstolos, onde Pedro estava? Pescando. Onde estava Mateus? Na coletoria de impostos, trabalhando. Sabe o que significa isso? Que Deus não chama desocupados. Todos os que Ele chamou estavam trabalhando. Você olha, já que eu não estou fazendo nada mesmo, eu acho que eu vou servir a Deus. Esquece, Deus não quer você. Ele quer as pessoas que estejam trabalhando. Pessoas ocupadas, trabalhadoras, operosas. Eu lembro de uma historinha, triste essa, né? Que um pastor me contou, quando eu era ainda jovem, que ele foi visitar uma família no interior, acho que no interior do Paraná. E a mãe chegou e apresentou os filhos. Parecia até o Gessé, né? Ah, esse aqui é o meu filho, ele é inteligente. Olha, você está fazendo vestibular, vai ser engenheiro. Minha filha é inteligente. Nossa, ela trabalha com artes, é uma coisa muito boa. E chegou para o mais novo assim, esse aqui não serve para nada. Você não quer levar ele para ser pastor, não? Assim, poxa, minha irmã, mas para Deus devia ser o menor. Exatamente aquele que não faz nada, que só dá trabalho. É esse que você quer oferecer para Deus? Deus não chama desocupados. Davi, o menor, estava trabalhando. Ele era operoso, era trabalhador, era humilde de coração. Coisas que talvez, do ponto de vista do meu herói, eu não quero isso. Não vale, mas para Deus isso é valorizado. O menor, ele era temente a Deus, ele era cheio de fé. Quando ele estava ele foi levar comida para os irmãos numa batalha e ele viu um gigante, um cara enorme, com uma armadura toda, parecia o Robocop, né? Todo de ferro, com uma lança enorme, desacatando o exército de Israel. Ele ficou indignado, mas ele não ficou ofendido. Ele disse, não, estão ofendendo a mim, me chamando de covarde, estão ofendendo o meu povo. Ele não falou isso. Ele falou o seguinte, estão blasfemando contra o Deus de Israel. Ele se doeu, não pelo seu povo, ou por si mesmo, ou por uma arrogância pessoal. Ele se ofendeu porque aquele homem estava blasfemando contra o seu Deus. Aquilo indignou-se. Como assim? Não vai ficar assim não. Ele era cheio de fé, cheio de temor a Deus. Ele se dispôs a enfrentar algo impossível. Por conta de quê? Ele nem soldado era, ele nem fazia parte da batalha, mas ele se tocou se o nome de Deus está sendo blasfemado. Isso eu não admito. Eu não admito isso. Sim, esse coração de alguém que está disposto a se envolver numa batalha que talvez nem fosse sua, mas porque o nome de Deus estava sendo ofendido, era alguém que temia ao Senhor, um coração cheio de fé, se eu vou. Aí disse, não, mas ele era corajoso, com certeza corajoso, mas era uma coragem que não se baseava na sua própria força, era uma coragem que se baseava naquilo que ele sabia que Deus poderia fazer. E era exatamente isso, ele encarou Golias, e ele foi sem armadura. Você imagina, você vai enfrentar um cara que é 2 vezes mais alto que você, talvez mais, porque Davi era baixinho, e o homem era muito grande. Estima-se que ele tivesse 2,40 metros de altura, ele era maior do que o LeBron James. Já viram esse cara da NBA? É um negão enorme, enorme. O Golias era maior do que o LeBron James, e mais forte. Você imagina assim, olha para ele. Eu vi um zap muito interessante, de 2 frases do Davi, um homem pequeno olhando para o Golias, assim, ele é muito grande, não tem como vencer. Isso é o covarde. Mas aquele que confia assim, ele é muito grande, não tem como errar. Ele está com uma pedra na mão, você não tem como errar. Algumas pessoas dizem, não, mas ele pegou 5 pedrinhas no seixo, ele só usou uma. Aí alguém de brincadeira, sempre porque ele soube que o Golias tinha 4 irmãos e, just in case, ele levou as outras pedras. Né? Vai que os irmãos apareçam também. Né? Era uma para cada um. Né? Levou 5 pedrinhas. Enquanto o sujeito estava armado com armadura, com lança, espada, escudo, ele levou 5 pedrinhas. Porque ele confiava no Senhor. Não na sua própria força. Lógico que ele tinha força. Lógico que ele tinha destreza. Mas isso largamente era insuficiente para a tarefa que ele se dispôs. Porque ele confiava em Deus. Era nesse coração que Deus estava olhando assim, esse é quem eu escolho.
que está disposto, mesmo sendo fraco, mesmo sendo incapaz, mesmo tendo que enfrentar alguém de armadura e ele só tem umas pedrinhas, mas ele vai, porque ele teme o meu nome. Essas coisas são pequenas, mas são muito valorizadas aos olhos de Deus. Quando Davi vai até Golias, o Golias fica ofendido com isso. Assim, eu sou um grande guerreiro, você é um fedelho, né? Um adolescente que vem com uma pedra na mão. E ele assim, você acha que eu sou um cachorro? Que você vai gritar e o cachorro vai sair correndo? Quem é você? Eu vou fazer você virar pó, né? Davi diz para ele o seguinte, está em 1 Samuel 17, 45. Tu vens a mim com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu não vou pela minha força. Não é a minha força que está em jogo aqui. Você afrontou o Senhor, você vem com lanças, espadas, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos. E ele derruba Golias, nós conhecemos a história. Sim, coisas pequenas aos nossos olhos, são grandes diante de Deus, são valorizadas aos olhos de Deus. E muitas vezes nós nos vemos querendo uma intimidade com Deus e achamos que somos muito pequenos. Mas Deus olha o nosso coração. Ele sabia o que havia no coração de Davi. Ele diz claramente, eu olho. Vocês estão olhando só a aparência. Eu olho o coração. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, nós encontramos uma palavra que diz o seguinte, é Ele, o Senhor, quem opera tanto o querer quanto o realizar. Deus está tocando o seu coração para buscá-lo, então Ele vai operar o realizar também. Não é porque você se sente pequeno, ou porque alguém diz que você é pequeno, talvez você seja pequeno mesmo, aos olhos humanos, mas para Deus, Ele vai olhar o seu coração. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Está no Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para aquele que os teme. Nós vamos buscar ao Senhor, Ele vai olhar para nós, eu conheço o seu coração, e eu vou compartilhar com você a minha aliança. Saiba que ainda falta o menor. Ainda falta o menor. E eu queria te destacar o versículo 11. O versículo 11 diz assim, nós não nos assentaremos à mesa sem que Ele venha. O Senhor está te esperando. Nós não vamos nos assentar à mesa sem que o menor venha. Se o seu coração é pequeno, mas você está disposto a buscar o Senhor, venha. Ele está te esperando. Não vai assentar-se à mesa enquanto você não chegar. Enquanto você não disser, Senhor, eu quero intimidade contigo, eu quero te conhecer mais, eu quero viver uma vida que te agrada, uma vida de poder em ti, conforme Davi. Eu vou contra ti, você vem com espada, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Posso qualquer coisa naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, porque o Senhor está comigo. Em Apocalipse 3:20, que eu quero terminar a mensagem de hoje, ele diz o seguinte, eis que o Senhor Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. Ele está batendo ao seu coração. Ele está dizendo, olha, estou esperando você. Você pode ser menor, mas só vamos nos sentar à mesa quando você estiver presente. Tome essa atitude hoje. Sim, eu quero estar presente na ceia, quero estar com o Senhor, eu posso ser o menor, mas Ele está olhando no meu coração, está faltando o menor, e Ele está te esperando, amém? Pai, obrigado por essa palavra, que ela toque o nosso coração, que ela nos motive a nos aproximarmos de Ti, ainda imperfeitos, ainda mesmo em pecado, mas Tu conheces o nosso coração, o desejo que temos, ó Pai, de estar contigo. Sonda-nos, Senhor, vê o que há em nós, no nosso coração, vê se há algum caminho mau, retira esse caminho e guia-nos pelo caminho eterno, é o que diz a Tua palavra, e é em nome de Jesus que oramos. Amém.